Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e radioouvintes. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Apocalipse, no capítulo 1, e versículos 11 ao 20, onde diz, João o apóstolo diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O nosso tema para essa ocasião é as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Disto é que nos diz aqui, Cristo, escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, as que foram, as que são e as que hão de ser. Para poder compreender o nosso tema e poder compreender o livro do Apocalipse, que é um livro misterioso para a raça humana e que é um livro que está escrito em símbolos, e esses símbolos têm um significado. E sendo que este é um livro profético, seu significado é profético também. Para poder compreender bem este livro, temos que saber que é a revelação de Jesus Cristo, a qual foi enviada à Igreja de Jesus Cristo por meio do seu anjo. Diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas
que brevemente deve acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Essa revelação apocalíptica que é dada a João o apóstolo foi enviada por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Diz, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Porque este é um livro profético e contém todas as profecias das coisas que hão de acontecer. Por isso é que, no livro do Apocalipse, nestes símbolos apocalípticos, se reúnem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui se encontram todas essas profecias colocadas nestes símbolos do Apocalipse. Por isso encontraremos nessa revelação apocalíptica dada por Jesus Cristo através do seu anjo ao apóstolo São João, encontraremos aqui que coisas que o profeta Isaías falou, ou o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel, ou o profeta Malaquias, ou o profeta Zacarias, ou o profeta e salmista Davi, ou o profeta Moisés, ou nosso amado Senhor Jesus Cristo. Encontraremos aqui essas profecias em forma simbólica. Vejamos algumas dessas profecias para que tenhamos um quadro claro. Vejam o profeta Zacarias falando aqui com o anjo que lhe mostrava essas coisas. Diz, capítulo 4, versículo 1 em diante. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E agora, vejam o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 diz, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido com vestes salares até os pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aqui temos esses 7 candelabros ou 7 lâmpadas no castiçal. Porque esse candelabro de Zacarias representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estes 7 castiçais ou candelabros aqui representam as 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejamos também as 2 oliveiras. Diz que a cada lado do candelabro houve 2 oliveiras. Diz, junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. O profeta Zacarias não compreendia o que isso significava e perguntou. E no mesmo capítulo 4, versículo 11 em diante diz, então perguntei ao anjo, o que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, que são
dois personagens aqui, os dois ungidos que estão diante da presença do Deus de toda a terra. E agora vejamos os dois ungidos aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, onde diz: E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de cilício. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Vem? O mesmo que o profeta Zacarias viu lá, agora está colocado aqui no livro do Apocalipse, e o cumprimento desse candelabro com 7 lâmpadas é a igreja do Senhor Jesus Cristo passando por suas 7 etapas ou eras, correspondentes essas eras ao lugar santo desse templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. E agora encontramos que, junto ao castiçal ou candelabro, estão essas duas oliveiras, que são, no livro do Apocalipse capítulo 11, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, os quais são os ministérios de Moisés e Elias para serem manifestados na terra, os quais, no céu, representam os arcanjos Gabriel e Miguel. Agora podemos ver que as coisas que estão no céu, no templo de Deus no céu, têm que se materializar na terra, no templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. Por isso, encontramos no livro do Apocalipse, vejam, no capítulo 4, também, algo muito interessante aqui. Capítulo 4, versículo 5 diz: Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Aí temos o candelabro ou castiçal de novo, mas lá no céu. Aí temos as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora vejam como, na igreja do Senhor Jesus Cristo, se materializa isto nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde o castiçal ou candelabro com suas 7 lâmpadas tem, cada lâmpada, uma chama acesa com o fogo de Deus, e isso é o anjo mensageiro de cada era, cheio do Espírito de Deus, aceso com o fogo de Deus. E por meio desse mensageiro, a luz da Shequina, Jesus Cristo iluminando no meio da sua igreja. Vejam como vai se materializando na igreja de Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Jesus Cristo, tudo que está no templo de Deus no céu. Assim como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu, encontramos as coisas que estão no céu representadas em coisas que Moisés construiu e colocou dentro do templo. Temos o candelabro no lugar santo, o qual é tipo e figura destas 7 lâmpadas acesas no céu, que são os 7 Espíritos de Deus, e representam na igreja de Jesus Cristo as 7 eras, com o mensageiro de cada era aceso com o fogo do Espírito Santo. Agora vejamos também em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, onde diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto. Esse é Cristo, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora vejam como Jesus Cristo, o Cordeiro,
tem 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres são as 7 etapas ou eras da igreja, e os 7 olhos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras. Olhos representam videntes, profetas. E agora, vejam como Cristo, em sua igreja, esteve materializando em carne humana, em seres humanos, o que há no céu, no templo de Deus no céu. E agora, Cristo com sua igreja, aqui aparece materializando tudo que está no templo de Deus no céu. Por isso, assim como a representação do templo de Deus no céu, aqui na terra estava onde? No tempo de Moisés? Pois no tabernáculo que Moisés construiu. Por isso é que os sacrifícios eram oferecidos ali no templo e eram aceitos por Deus. Porque todos esses sacrifícios e o sangue desses sacrifícios estavam apontando, assinalando um sacrifício perfeito que viria mais adiante, o qual seria realizado pelo Messias, o qual foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até que chegasse o sacrifício perfeito, o povo hebreu tinha esses sacrifícios temporários, assinalando que mais adiante viria um sacrifício perfeito. Por isso é que funcionavam aqueles sacrifícios no meio do povo hebreu. Eles tinham a revelação desses sacrifícios e de como funcionavam. Eram aceitos por Deus e o pecado das pessoas era coberto com o sangue daqueles sacrifícios. Agora, podemos ver que esses sacrifícios por si estavam profetizando que algum dia viria um sacrifício perfeito. E, ao chegar um sacrifício perfeito, já o que não era perfeito tinha que ser o quê? Tirado. Por isso, quando Cristo apareceu, João o apresentou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não como Cordeiro de Deus que cobre o pecado, mas que o tira. Porque o pecado das pessoas antes da morte de Cristo estava somente coberto por aqueles sacrifícios. Mas quando Cristo morreu, tirou o pecado. Ele tomou nossos pecados e pagou por nossos pecados. E o salário do pecado é morte. Por isso Cristo morreu por todos nós, para que nós possamos viver eternamente. Se nosso corpo físico morrer, Ele nos ressuscitará em um corpo eterno. Agora, vejam vocês, quando Cristo morreu, o pecado de todos aqueles do Antigo Testamento que tinham oferecido a Deus esses sacrifícios foi tirado. E da morte de Cristo e ressurreição e ascensão ao céu em diante, já não se necessitavam mais esses sacrifícios de animaizinhos, porque diante de Deus já estava um sacrifício perfeito, efetuado, e o sangue desse sacrifício foi levado ao templo de Deus que está no céu. Nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo também o sumo sacerdote do templo que está no céu, não levou seu sangue ao templo que estava em Jerusalém, mas que levou seu sangue ao próprio céu, ao templo de Deus no céu, e o colocou sobre o propiciatório do templo de Deus que está no céu. Entrando no lugar santíssimo, se sentou à destra de Deus e colocou seu sangue ali, para fazer intercessão por toda pessoa que crê em Jesus Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo, até que tenha entrado até o último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro.
E depois Cristo terminará sua obra de intercessão no céu como sumo sacerdote, como fazia o sumo sacerdote no meio do povo hebreu. No dia 10 do 7º mês de cada ano, o dia da expiação, ele entrava com o sangue da expiação do bode e aspergia com seu dedo sobre o propiciatório, que estava sobre a arca do pacto. No propiciatório estavam 2 querubins de ouro, um à direita e o outro à esquerda, e no meio dos 2 querubins de ouro estava a presença de Deus. Porque esse propiciatório representa o trono de Deus no céu. E no meio dos 2 querubins de ouro estava ali a presença de Deus. Assim como no céu encontramos o trono de Deus. E encontramos também os arcanjos de Deus, Gabriel e Miguel, um de cada lado. E agora, vejam, Cristo subiu ao céu com seu próprio sangue e se colocou ali no propiciatório e colocou seu sangue sobre o propiciatório. E, consequentemente, desde o trono de Deus, foi estendida a misericórdia para a raça humana desde que Cristo subiu ao céu. E essa misericórdia esteve sendo estendida para a raça humana todos estes 2000 anos. E isso será até que entre até o último dos escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus, até que entre até o último dos membros da Igreja de Jesus Cristo. Isso é, até que entre até o último do Israel celestial. Assim como há um Israel terreno que tinha um templo terreno, há um Israel celestial, e o templo para o Israel celestial é o templo que está no céu, onde Cristo esteve fazendo intercessão. E, por si, o Israel celestial também representa o templo que está no céu. Assim como o povo hebreu tinha um templo no meio deles, e também o povo hebreu representa ao templo que está no céu. Ou seja, que Israel, como nação, é um templo também. Por isso, tinha lugar santíssimo, que é o templo que tinha lugar santo, que é Jerusalém, e tinha o átrio, que é todo o território de Israel. Agora, podemos ver que o Israel celestial, que é a Igreja de Jesus Cristo, que são os primogênitos de Deus escritos no céu, necessitava um sacrifício perfeito que tirasse o pecado. E Cristo é esse sacrifício perfeito pelo pecado. São João tinha visto tudo o que tinha acontecido naquele tempo da primeira vinda de Cristo e estava vendo também tudo o que estava acontecendo no meio da Igreja de Jesus Cristo, no meio do povo hebreu, nessa etapa onde os apóstolos estavam vivos, até que, por último, ficou somente São João, o qual foi o último dos apóstolos e o único que morreu de morte natural. Os demais foram martirizados. Agora, encontramos que as coisas que foram antes das 7 etapas ou eras da igreja gentia, João as viu, as experimentou e as conheceu e deu testemunho delas. E agora começavam as coisas correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja gentia, as quais, para os dias de João o apóstolo, quando recebeu essa revelação apocalíptica, já tinham começado, porque a primeira era da igreja entre os gentios começou no ano 53 da era cristã. E São Paulo foi o primeiro anjo mensageiro dessa primeira era da igreja gentia.
Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o portador desta revelação apocalíptica para dar ao apóstolo São João. Encontramos que é a revelação de Jesus Cristo para a Igreja de Jesus Cristo. Vimos como no livro do Apocalipse se reúnem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento dadas pelos profetas e pelo mesmo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos de Jesus Cristo. Vejam, uma profecia de Jesus Cristo, a qual aparece de novo no livro do Apocalipse. Mas esta profecia também foi dada pelo arcanjo Gabriel e foi mostrada pelo arcanjo Gabriel ao profeta Daniel. Vamos ver essa profecia. Esta é a profecia principal do livro do profeta Daniel, a maior profecia. Vejam, no capítulo 7 de Daniel, versículo 13 em diante, diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Depois, na profecia de Jesus Cristo, no capítulo 24, versículo 30 em diante, diz: Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É a mesma profecia da vinda do Filho do Homem nas nuvens. Vocês encontrarão que as profecias de Jesus Cristo também aparecem no Antigo Testamento. E Cristo as trouxe com mais luz no Novo Testamento. Depois, os apóstolos também falaram destas mesmas profecias e deram mais luz com relação a essas profecias. E depois, o livro do Apocalipse reúne todas as profecias e as condensa nesses símbolos apocalípticos. Agora vejam Apocalipse capítulo 1. Versículo 7 ao 8 diz: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Se lamentarão por ele, Cristo disse, e verão o Filho do Homem. Vamos ver? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E diz, e ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E seus anjos, sendo enviados para juntar seus escolhidos, são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo enviados para chamar e juntar os escolhidos, tanto do povo hebreu, que são 144 mil, como também dentre os gentios, que são os escolhidos da Igreja de Jesus Cristo, que estarão vivendo no último dia, que tem que ser chamados e juntados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, para aí serem preparados para serem transformados e raptados no último dia. Agora,
Vejamos a vinda do Filho do Homem também em Apocalipse capítulo 10, onde diz: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Aqui temos a vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual 2000 anos atrás veio no meio do povo hebreu em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. Era nada menos que a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, no meio da nação hebraica. Quando Deus falou ao profeta Malaquias, no capítulo 3, com relação à vinda do Messias, disse que enviaria preparando o caminho, qual foi João Batista, diz, capítulo 3 de Malaquias: vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista que veio preparando o caminho ao Senhor. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O anjo do pacto, o qual disse ao profeta Moisés, no capítulo 3 de Êxodo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse anjo do pacto, ou anjo do Senhor, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque ele é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, o qual depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus, que significa Salvador ou Redentor, para realizar a obra de salvação, a obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário, ao levar nossos pecados e pagando assim o preço da redenção. Agora, este mesmo anjo do pacto que veio 2000 anos atrás no meio do povo hebreu em carne humana, foi o mesmo que libertou o povo hebreu. Por isso é que ele podia dizer no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículos 56 em diante: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele dá testemunho aqui, que antes de Abraão vir à existência aqui na terra, ele já era, Jesus já era, porque antes de Abraão, João dizia também: depois de mim vem um maior do que eu, o qual é antes que eu. E vinha depois de João. E agora Jesus vem depois de João e vem depois de Abraão. E é primeiro que Abraão, e é primeiro que João. E é primeiro também que Noé, é primeiro que Sete, é primeiro que Abel, e é primeiro que Adão também. Porque ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador dos céus e da terra, que veio dentro de um véu de carne chamado Jesus. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Diz São Paulo em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Agora vejam vocês. É um mistério grande, mas é o mistério que trouxe a salvação, a redenção para o ser humano. Porque por meio do corpo físico que o anjo do pacto usou em sua primeira vinda em carne humana, tomou nossos pecados e pagou o preço da redenção. Morreu por nós
A morte que nós tínhamos que receber, ele a recebeu. E por isso é que ele teve que ir ao inferno. Mas ali pregou às almas encarceradas que se encontravam lá no inferno. Mas não pregou uma mensagem para salvação, mas uma mensagem de condenação, porque foram incrédulos. A Noé, quando Noé esteve na terra, pregando a palavra e revelando que viria um dilúvio. Agora vejam como Cristo foi e pregou lá as almas encarceradas. Assim diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne. Ou seja, que o que morreu foi somente o corpo físico, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como Cristo foi ao inferno onde estavam esses espíritos encarcerados e pregou, foi em espírito. Ou seja, que foi em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. E pregou ali a esses espíritos encarcerados, ou seja, diz, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Agora vejam, todas essas pessoas que não creram no profeta Noé, e, consequentemente, foram destruídas quando veio o dilúvio e os levou a todos. Essas pessoas depois passaram ao inferno e passaram a viver ali no inferno, que é a quinta dimensão. Ou seja, que é outro mundo, outra dimensão. E passaram a viver lá, nesse outro corpo que é o espírito. Tinham corpos, têm corpos dessa dimensão, dessa quinta dimensão. Mas Cristo, com seu corpo teofânico da sexta dimensão, teve que ir à quinta dimensão. E pregou ali a esses espíritos encarcerados. Essas pessoas que foram desobedientes no tempo de Noé. Não pregou salvação, mas que pregou ali condenação. Porque, por incrédulos, tinham sido destruídos pelo dilúvio e tinham descido ao inferno, à quinta dimensão. E depois Cristo saiu do inferno, passou ao paraíso, onde o estava esperando, que a sexta dimensão. Lá estava Abraão, Isaque e Jacó e todos os santos do Antigo Testamento. E no domingo, pela manhã, ressuscitou com eles. E depois esteve uns 40 dias sobre a terra e também os santos ressuscitados. E esteve aparecendo aos seus discípulos em umas quantas ocasiões, e também os santos que ressuscitaram com Cristo estiveram aparecendo em diferentes ocasiões. Diz a Escritura que apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Isso está no capítulo 27 de São Mateus. Pelos versículos 51 ao 53 diz: Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Apareceram a muitos ali na cidade de Jerusalém. Agora podemos ver como Cristo, nosso Salvador, que é o anjo do Senhor, o anjo do pacto que tinha libertado o povo hebreu,
o qual se manifestou no Antigo Testamento como anjo do Senhor, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico e, consequentemente, tem o nome de Deus. Pois o mesmo Deus dá testemunho sobre o seu anjo no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23, onde diz: Eu envio meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde está o nome de Deus? Em seu anjo, enviado ao povo hebreu para a liberação do povo hebreu. Porque o anjo do Senhor é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Mas esse corpo teofânico, sempre que aparecia no meio do povo hebreu, era chamado o anjo do Senhor, porque anjo significa mensageiro. E agora encontramos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifestado em um corpo teofânico, um corpo da sexta dimensão. E é chamado Deus quando está manifestado em seu corpo teofânico, é chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor. E depois se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Vejam, e virá. Depois que envia o seu precursor, seu mensageiro, que foi João Batista, neste mesmo capítulo 3 de Malaquias diz: de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? Depois de João Batista? Viria o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, ou seja, o anjo do Senhor. E quando veio, como veio? Vestido de carne humana, vestido de um corpo desta dimensão, um corpo visível, o qual foi criado por Deus no ventre de Maria, onde criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e foi formado assim o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém, da Judeia, por meio de uma mulher virgem, de uma jovem virgem, descendente do rei Davi. Por isso tinha que nascer em Belém da Judeia, para cumprir a profecia de que o Messias viria por meio da descendência do rei Davi. E, assim, por meio de uma mulher virgem da tribo de Judá. E nasceria onde? Em Belém da Judeia, conforme a profecia. Agora vimos tudo o que se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Vimos que foi a vinda do Verbo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vestido de carne humana. Essa foi sua vestimenta humana. E seu templo humano, no qual ele foi manifestado. E aí estava, consequentemente, escrito o nome de Deus para a sua obra de redenção, que realizaria na cruz do Calvário. Porque o nome é colocado onde? Na vestimenta, nessa vestimenta humana que ele teria em sua vinda. E também é seu templo, portanto, no templo de Deus, assim como no Antigo Testamento estava o nome de Deus no templo, porque estava no lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto, onde estava o anjo do pacto, e aí está, no anjo, está o nome. E também o sumo sacerdote levava escrito o nome de Deus em sua testa em uma lâmina de ouro. E por isso encontramos que Cristo, como sumo sacerdote, vejam vocês, leva
o nome de Deus. Por isso é que Cristo dizia: eu vim em nome do meu Pai. E também em outra ocasião ele disse em São João, no livro de São João, capítulo 12, versículo 28, o Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 28, vejam o que Cristo diz ali. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. O glorificou em sua primeira vinda, colocando o seu nome no véu de carne e realizando a obra correspondente de redenção, realizando nesse nome, no nome de Deus para redenção. E para o último dia, será glorificado o nome de Deus. Pois ele disse: e o glorificarei outra vez. Isso é para a sua segunda vinda. E agora para isto, diz Apocalipse capítulo 12, vamos ver? Corrijo, capítulo 3, versículo 12. Diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de Deus vai ser escrito sobre uma pessoa, sobre o vencedor. Assim como o nome de Deus para a redenção estava escrito sobre Jesus, o qual foi o vencedor, obteve a vitória, e assim obteve a redenção para todos nós. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Há pessoas que não sabem que Jesus Cristo tem um nome novo, mas aqui ele mesmo diz que tem um nome novo, e esse é o nome que ele escreverá sobre o vencedor. E esse vencedor será o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estará no último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei comer do maná escondido. Esse maná escondido é a revelação de Jesus Cristo para o último dia, a revelação da segunda vinda de Cristo e toda a obra que ele realiza em sua segunda vinda. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Essa pedrinha branca é a mesma pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu no capítulo 2 do seu livro, onde interpretou o sonho ao rei Nabucodonosor, o qual viu o reino dos gentios representado em uma estátua, uma imagem, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, e pernas de ferro e pés de ferro e de barro de oleiro. Esses são os diferentes impérios do reino dos gentios. O império babilônico, representado na cabeça de ouro, o império medo-persa, representado no peito e nos braços de prata, o império da Grécia, representado no ventre e coxas de bronze, e o império romano, representado nas pernas de ferro, e, no último dia, o império romano mesmo, com barro, que
são os pés de ferro e de barro de oleiro, onde os 10 reis darão seu poder e autoridade à besta. Essa etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro é a etapa que no tempo final estará na segunda vinda de Cristo. E a vinda de Cristo está representada na vinda da pedra não cortada por mãos. E aí é onde há o encontro dos pés de ferro e de barro de oleiro com a vinda da pedra não cortada por mãos, pois na primeira vinda de Cristo, a primeira vinda da pedra não cortada por mãos, encontramos que as pernas de ferro feriram Cristo na cruz do Calvário. Mas para a etapa das pernas de ferro, a pedra não cortada por mão não feriria a estátua. Vem? Por isso, quando Pedro quis tirar a espada, Cristo disse que não fizesse. E quando Pilatos perguntou sobre se Jesus era rei, perguntou a Jesus. Cristo disse, eu para isto vim. Mas também disse, meu reino não é deste mundo. Ou seja, que o reino de Cristo não é deste mundo, não é do império dos gentios, não pertence a nenhuma dessas etapas do reino dos gentios, não pertence a essa estátua que o rei Nabucodonosor viu, pertence à pedra não cortada por mãos que o rei Nabucodonosor viu e a interpretou o profeta Daniel, pois diz que quando veio essa pedra não cortada por mãos e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro de oleiro, os esmiuçou. E também foram esmiuçados o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E não ficou rastro algum desses impérios, ou seja, dessas etapas do reino dos gentios. Mas diz que a pedra cresceu e se tornou um grande monte, ou seja, um grande reino. Esse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vem que o reino de Cristo não é deste mundo, não é do império dos gentios. O reino de Cristo pertence ao reino dos céus. Portanto, esse reino de Cristo que esteve sendo formado porque Cristo disse aos seus apóstolos, assim como o Pai me encomendou um reino, eu encomendei um reino a vocês. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo foi crescendo de etapa em etapa, de era em era, como um grande monte. Mas, fisicamente, não reinou nessa terra, mas reinará com Cristo durante o reino milenial. Portanto, com a vinda dessa pedra não cortada por mãos, no último dia, quando a trombeta final, o grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, tiver dado toda a sua mensagem, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, depois os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós os que vivemos seremos transformados. E aí estarão milhões de seres crentes em Cristo que foram redimidos em eras passadas e os deste tempo, com corpos eternos. E aí está o reino de Cristo. Todas as pessoas do seu reino que são os reis e sacerdotes desse reino, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e são milhões. Não são 2 ou 3 pessoas deste tempo final, pois não são tantos, mas quando juntamos todas as etapas da igreja de Jesus Cristo, então são milhões. E esse é o poderoso exército de Apocalipse, capítulo 19, que vem com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é seu poderoso exército formado por pessoas com corpos eternos, os quais foram redimidos por Cristo durante suas diferentes etapas pelas quais Cristo fez intercessão no céu. E neste tempo final, Ele completa sua igreja. Nestes dias nos quais nós vivemos, ao estar chamando e juntando todos os seus escolhidos deste tempo final.
E quando estiver completo o número da igreja de Jesus Cristo, Cristo já sairá do trono de intercessão no céu e reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, os mortos em Cristo, e os ressuscitará em corpos eternos e nos transformará. E assim já estaremos iguais a Jesus Cristo com corpos eternos. Agora, vejam, estas são das coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Porque no livro do Apocalipse foi dito a João que escrevesse, que revelasse todas estas coisas. Foi dito o que vês. Escreve, pois, as coisas que tens visto, ou seja, as que eram, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. As que foram, e João as tinha visto, e as que eram, naqueles tempos que eram as diferentes etapas da igreja, que já tinham começado, onde Cristo estava se revelando, porque Cristo, por meio do mensageiro de cada etapa de cada era, esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo, manifestado, velado e revelado através do mensageiro de cada era. E esteve falando ao mensageiro, porque ao mensageiro sempre é que chega a revelação de Deus para sua era. E depois, por meio desse mensageiro, Cristo falou à sua igreja e falou a todo ser humano. E chamou e juntou seus escolhidos em cada era por meio da manifestação de Cristo e Espírito Santo através do mensageiro de cada era. Também encontramos que na revelação do Apocalipse aparece que no cristianismo haveria trigo e joio, ou seja, filhos de Deus e filhos do maligno. Na parábola do trigo e do joio, Cristo mostrou quando disse que o Filho do Homem semeou o trigo, mas o inimigo, o diabo, semeou o joio no mesmo campo. Assim como no princípio estava o trigo e o joio, ou seja, o trigo, Abel, e o joio, Caim. Por isso a Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão Abel. E agora podemos ver que através das diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, também o joio se colocou no mesmo campo e por isso se repetiu em diferentes ocasiões o mesmo que aconteceu no tempo de Abel e Caim. Recordem que ambos eram religiosos e ambos adoraram a Deus, mas a adoração e sacrifício de Abel foi aceito, mas o de Caim não foi aceito. E assim também foi de etapa em etapa e de era em era. Mas ambos, vejam vocês, criam em Deus e proclamavam oferecer a Deus seus serviços. E agora, Caim matou Abel. E isso é o mesmo que vimos através da história. Vimos estas situações religiosas porque há joio no meio do trigo. E o joio sempre tratou de destruir o trigo, como Caim fez com Abel, para Caim ficar com toda a bênção. Agora podemos ver que para o último dia o joio será queimado no fogo, no forno de fogo de Jesus Cristo, na parábola do trigo e do joio.
Vejam como Cristo também diz em São Mateus capítulo 15, versículo 13, diz: Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso se refere a seres humanos que serão arrancados do planeta Terra e, consequentemente, da vida, e não tem direito à vida eterna. Em São Mateus capítulo 3, versículo 10 em diante, diz João Batista pregando: O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Agora vejam como João Batista prega sobre o fim do tempo, onde o trigo será recolhido no celeiro e a palha será queimada no fogo. Agora podemos ver que Cristo ensinou que há trigo e há joio, filhos de Deus e filhos do maligno neste planeta Terra. E não somente isto, que também no meio do cristianismo estaria o trigo e o joio, os filhos de Deus e os filhos do maligno também, como também no meio do povo hebreu, como nação, mesmo que seja uma nação escolhida por Deus, e são descendentes de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, e dos patriarcas. No meio do povo hebreu também houve filhos de Deus e filhos do maligno. Agora podemos ver que isso é uma realidade que não podemos negar, porquanto o mesmo Jesus Cristo ensina, e se o ensina, quem vai negar os ensinamentos de Jesus Cristo? Se somos crentes em Jesus Cristo, então temos que crer no que Ele ensinou. Mas o importante é que há filhos de Deus e que somos filhos de Deus. Por que nos preocupar no sentido de que há filhos do maligno e não querer que haja filhos do maligno na terra? Não se preocupe com essa parte. Dê graças a Deus, porque você é um filho ou uma filha de Deus. Mesmo que haja na terra joio. Não importa, o importante é que você é trigo. Agora vejam vocês o porquê é que vem o juízo divino sobre a raça humana. Não vem o juízo divino sobre o trigo, não vem o juízo divino sobre os filhos de Deus. Em Malaquias, capítulo 4, nos diz sobre quem vem. O juízo divino diz, capítulo 4, versículo 1 em diante diz: Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A radioatividade que será desatada por causa de uma guerra atômica ocasionará que seja um tempo ardente como forno, onde serão queimados como estopa os malignos. Essa é a profecia, mas o que será dos filhos e filhas de Deus? Diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas.
E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. A saída do sol de justiça, nascendo o sol de justiça e trazendo salvação para os que temem o nome do Senhor. Isso é, a segunda vinda de Cristo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Ele é nosso sol de justiça. E em sua segunda vinda, Ele é o sol de justiça que ilumina um novo dia dispensacional. A dispensação do reino e um novo dia milenial. O sétimo milênio. E vem em um novo dia milenial. Vem nascendo no sétimo milênio, nascendo a segunda vinda de Cristo para todos os que temem o nome do Senhor, e traz salvação para os escolhidos de Deus, para serem transformados neste tempo final, os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Essas são das coisas que hão de ser. Agora, no livro do Apocalipse está essa ressurreição para os mortos em Cristo, que são das coisas que devem acontecer no tempo final? Claro que está essa ressurreição em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, diz: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Aí estão na primeira ressurreição os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Agora vimos aqui sobre essas coisas que devem acontecer no sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus, das quais coisas Cristo falou e estabeleceu que a ressurreição dos crentes nele que partiram, ou seja, que morreram fisicamente, ele estabeleceu que realizará essa ressurreição no último dia, que é o sétimo milênio. São João capítulo 6, versículo 39 ao 40 diz: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando? No último dia é que ele o ressuscitará. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo estabeleceu que ressuscitará os crentes nele que partiram, diz que será para o último dia. E o último dia é o sétimo milênio. Vejam como tudo isso que está no Antigo Testamento também o encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas apostólicas, e depois encontramos tudo resumido no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, temos, nesses símbolos apocalípticos, as coisas que aconteceram para o tempo de João e as coisas que eram para o tempo de João e para todas as eras da igreja gentia, e as coisas que seriam depois das 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora temos na história as coisas que já tinham acontecido
para o tempo de João, e temos as coisas que estavam acontecendo no tempo de João e que continuaram acontecendo durante as diferentes eras da Igreja Gentia, onde Cristo esteve manifestado de era em era. Vimos, através das eras, a obra de Jesus Cristo realizada. E também vimos como o diabo tratou de interromper a obra de Cristo. Vimos então, através destes símbolos apocalípticos, a Jesus Cristo e o diabo manifestados na terra. Vimos Cristo e o anticristo através da história bíblica durante estes 2000 anos que transcorreram. E para este tempo final, as coisas que devem acontecer, que devem ser, são reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo, já estão neste livro do Apocalipse. E tudo que está aqui tem que ser cumprido. E agora, Cristo nos diz em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, vejamos o que acontece aqui, o que João escuta. Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia serão reveladas por Cristo com essa voz de trombeta. As coisas que aconteceram já nas 7 eras, já é história. E agora há coisas que têm que acontecer neste tempo final e correspondem à era da pedra angular, onde é preciso subir e onde Cristo está em Espírito Santo manifestado e, por meio do seu anjo mensageiro, ele nos fala todas estas coisas que devem acontecer, porque assim como ele falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era, as coisas que eles tinham que entender, agora, para o último dia, as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram, serão reveladas à Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo de Jesus Cristo. Por isso, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, a quem envia o seu anjo mensageiro, porque esse é o instrumento de Jesus Cristo para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. E em seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo, em Espírito Santo, se manifesta e, por meio do seu anjo mensageiro, fala à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque toda revelação tem que vir a um profeta e, por meio de um profeta, ser revelada ao povo de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas, diz Amós, capítulo 3, versículo 7. E Deus coloca a sua palavra sempre na boca do profeta que ele envia. Profeta como eu, vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis, disse o profeta Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19. Por quê? Porque Deus diz que porá a sua palavra na boca desse profeta que ele envia. E ele falará tudo o que Deus lhe mande falar. Essa é a forma em que Deus sempre falou. E por isso, quando Jesus apareceu também, era um profeta e Deus falou por meio dele. E agora, para o último dia, todas essas coisas que em breve devem acontecer
são reveladas à Igreja de Jesus Cristo por meio do anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestado, revelando todas essas coisas e as colocando em seu coração e em sua boca, para que ele as fale à Igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, onde é a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro, para assim obter o conhecimento de todas essas coisas que devem ser, que devem acontecer neste tempo final, e serem chamados, juntados e preparados para serem transformados neste tempo final. Pois essa é uma das coisas que deve acontecer no sétimo milênio. O chamado com a grande voz de trombeta de todos os escolhidos de Deus dentre os gentios e também do povo hebreu. E esse chamado é o chamado de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, com essa grande voz de trombeta, e essa voz é a voz do Alfa e do Ômega, a voz de Cristo, no último dia por meio do seu anjo mensageiro. Por isso é que também Cristo diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, quem é quem fala? Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Quem é o enviado de Jesus Cristo? O anjo mensageiro de Jesus Cristo. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o anjo mensageiro, o profeta mensageiro que vem dando testemunho dessas coisas nas igrejas? É o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o mesmo que deu a João esta revelação apocalíptica, nestes símbolos apocalípticos. E é o mesmo que Jesus Cristo envia à sua igreja no último dia, na era da pedra angular, para dar testemunho à sua igreja de todas essas coisas que em breve devem acontecer, neste tempo final. E assim, abrir a Igreja de Jesus Cristo estes símbolos que correspondem a este tempo final, e assim poder compreender a Igreja de Jesus Cristo estes símbolos proféticos do livro do Apocalipse correspondentes a este tempo final. E com a abertura destes símbolos proféticos apocalípticos correspondentes a este tempo final, das coisas que devem ser neste tempo final, no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo receberá esta revelação de Jesus Cristo tão ampla, que conhecerá assim todas as coisas que estarão acontecendo e as poderá identificar através de todas as profecias também do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Poderá ver as coisas que estarão acontecendo e poderá uni-las à Escritura e ver que é o cumprimento do que está na profecia bíblica correspondente a este tempo final. Tudo isso o obterá a Igreja de Jesus Cristo, ao Jesus Cristo enviar seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que devem ser neste tempo final. Assim é como a Igreja de Jesus Cristo obterá o conhecimento de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final. E será chamada a Igreja de Jesus Cristo, todos escolhidos de Deus, neste último dia, com essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro. E assim serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus entre os gentios, e depois os escolhidos de Deus, do povo hebreu. Será por meio da grande voz de trombeta do Alfa e o Ômega, a grande voz de trombeta do nosso amado Senhor Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual Cristo nos dá através do seu anjo mensageiro a conhecer todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, as coisas que devem ser no último dia, ou seja, no sétimo milênio. E também as que serão depois do sétimo milênio.
Vimos as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. E vimos que para revelar essas coisas, Jesus Cristo enviou o seu anjo mensageiro a João, o apóstolo primeiro. E diz, o precursor da segunda vinda de Cristo, que este anjo mensageiro de Jesus Cristo é um profeta, o qual nós já sabemos. Na página 301 do livro dos selos, diz o reverendo William Branham. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Recordem que uma águia representa um profeta. E também representa a Deus. E também as águias representam os escolhidos de Deus. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. A quem? Ao profeta Moisés. Assim como antes do dilúvio mandou quem? O profeta Noé. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro, mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22, 9. Para ver se foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora, vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele, o anjo, me disse, olha, não faças isso. Nenhum verdadeiro profeta receberá a adoração ao mensageiro algum. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é revelada ao povo, é revelada por meio de quem? De um profeta. Porque ao profeta é que vem essa revelação da palavra e depois o profeta a dá ao povo. Por isso é que Deus coloca a sua palavra no coração e na boca do profeta que ele envia. E por isso é que Deus diz, a ele ouvireis. E o profeta Moisés diz, a ele ouvireis, profeta do meio de ti, dentre teus irmãos, como eu, vos levantará o Senhor vosso Deus. A ele ouvireis. Por quê? Porque Deus colocou sua palavra para esse tempo na boca desse profeta. E escutar esse profeta é estar escutando Deus, porque nesse profeta está a voz de Deus. Esse profeta é a voz de Deus para a raça humana nesse tempo. A voz de Deus no tempo de Noé era o profeta Noé, porque nele estava a palavra de Deus para a raça humana. E tudo que Noé disse era a palavra de Deus, por isso veio o dilúvio. E os que não creram foram destruídos, e somente um grupo de 8 pessoas, contando Noé, foram salvas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras ou noras. Eles somente foram salvos porque eles foram os que creram e se mantiveram com Noé
e eram os que estavam sob os sacrifícios que Noé oferecia a Deus e, consequentemente, seus pecados. E estavam cobertos, mesmo que não apagados, porque estavam cobertos diante de Deus. E por isso é que Deus achou Noé justo diante dele, porque seus pecados estavam cobertos. Agora podemos ver que Cristo, falando deste tempo final, disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de quem? De Noé. Estamos vivendo em um tempo paralelo ao tempo de Noé, onde a raça humana receberá um dilúvio, não de água, mas de fogo, em certas regiões do planeta Terra. E isso é fogo atômico e fogo também vulcânico haverá neste planeta Terra, e lava vulcânica e cinza vulcânica, e também todo outro tipo de fogo vai se desatar também, porque há cidades onde os sistemas das cozinhas e também sistemas de calefação estão conectados a tubos de gás que percorrem toda a cidade. E isso é explosivo também. Portanto, com os juízos divinos caindo sobre a terra e a radioatividade se desatando, tudo o que forem gases que se incendiam também formarão fogo. Mas o fogo mais terrível é o fogo atômico. Agora, vejam vocês como isso está profetizado também para acontecer quando? No último dia. Disse Malaquias que virá o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão estopa, e aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. E se é uma profecia, é inevitável isso que está profetizado, mas para os que temem o nome do Senhor nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. E antes desse juízo e destruição que virá, os escolhidos que partiram serão ressuscitados em corpos eternos, e nós seremos transformados, e já estando no novo corpo, estaremos em corpos imortais e glorificados, e iremos, antes que caia o juízo divino sobre a terra, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que não há nenhum risco para os escolhidos de Deus, porque aos escolhidos de Deus nascerá o sol de justiça, ou seja, a segunda vinda de Cristo, com os seus anjos. E em suas asas, que são os ministérios de seus anjos, os ministérios dos dois ungidos, os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, trará salvação. Porque por meio dos ministérios das duas oliveiras são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta. E essas são das coisas que hão de acontecer no último dia, as quais não aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Essas são as coisas que hão de ser no 7º milênio, e se acrescentarmos o calendário, os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, há muitos anos. Já acrescentando ao calendário os anos de atraso que tem, estamos no 7º milênio. Portanto, estamos no tempo onde as coisas que hão de ser depois das coisas que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, já as coisas que hão de ser neste tempo final, já têm que estar se cumprindo. E somente são conhecidas por aqueles que estarão recebendo o anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, colocando sua palavra e sua revelação nesse anjo mensageiro, e, por meio desse anjo mensageiro, se revelando à sua igreja e falando à sua igreja por meio desse anjo mensageiro, que é o profeta da dispensação do reino e da era, da pedra angular.
Porque esse anjo que revelou a João toda essa revelação apocalíptica é um profeta que, para o último dia, estaria na terra em carne humana. E esse é o anjo, mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. E é a primeira ocasião em que Jesus Cristo enviaria à sua igreja um profeta dispensacional. Por isso é que quando compara o tempo da vinda do Filho do Homem, o compara com os dias de Noé, porque Noé era um profeta dispensacional, e o compara com os dias de Ló, porque nos dias de Ló estava um profeta dispensacional chamado Abraão. Estamos vivendo em dias paralelos aos dias de Noé, aos de Moisés também, sendo Moisés um profeta dispensacional, e aos de Ló, onde estava um profeta dispensacional chamado Abraão. Agora vejam que nessas três ocasiões, o tempo de Noé, o tempo de Moisés e o tempo de Abraão, houve uma destruição. Para o tempo de Noé, a destruição do dilúvio do mundo pré-diluviano. Para o tempo de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo do céu. Para o tempo de Moisés, a destruição do Egito com as pragas que vieram sobre o Egito, e depois encontramos que até o exército do faraó foi destruído no Mar Vermelho. Agora podemos ver que tudo isso é tipo e figura do que estará acontecendo com o reino dos gentios por um lado, e, por outro lado, quanto ao povo de Deus, as bênçãos de Deus para o povo de Deus. É um tempo de juízo, mas é um tempo também de bênção. Um tempo de juízo para o reino dos gentios e para o joio, e é um tempo de bênção para o reino de Deus, para a igreja de Jesus Cristo com todos os filhos e filhas de Deus. Por isso são chamados e juntados todos escolhidos de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está a bênção de Jesus Cristo, para receberem assim a fé, para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E estas são das coisas que devem ser neste tempo final, as quais já estão escritas nessas profecias apocalípticas que se encontram nestes símbolos do livro do Apocalipse, onde se reúnem todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento relacionadas a este tempo final. Aí estão condensadas no livro do Apocalipse. Vimos as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Na próxima atividade, veremos o tema correspondente à próxima atividade, o qual é o Espírito de Deus falando às igrejas. E vamos ver como o Espírito de Deus fala às igrejas, como falou às igrejas em tempos passados e como estaria falando às igrejas neste tempo final, para que assim todos possam escutar a voz do Espírito de Deus, a voz de Jesus Cristo neste tempo final. Nesta ocasião, escutamos as coisas que foram, as que são e as que hão de ser. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo
ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos.